Espero que vocês estejam felizes e que a paz do Senhor acampe o coração de vocês e que vocês saiam daqui mais animados do que já chegaram. Depois dos hinos gostosos e maravilhosos que cantamos, da oração, da mensagem musical, eu gostaria de compartilhar com vocês e nós meditarmos essa manhã um trecho da Bíblia que nós conhecemos e talvez você saiba até de cor, que está lá em Salmo, livro de Salmos. Então eu vou pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, abra por gentileza no Salmo 23. Embora o irmão Edson eu não tinha falado que nós iríamos conversar nessa manhã, ele fez uma bela oração falando que Deus nos conduzisse em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Então nós vamos meditar nesse trecho das Sagradas Escrituras. Estão aí? Salmo 23? Ok. Como eu disse, vocês podem de repente falar até de cor, né? Mas vamos fazer uma leitura aqui de alguns versos. Não vamos ler todos os versos do Salmo 23, que são apenas 6. Mas nós vamos ler os versos iniciais. Leia comigo, por gentileza. O Senhor é meu pastor, Ele me faz guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande, não, porque o teu bordão me consola. Até aqui. Numa outra oportunidade nós podemos falar também dos versos 5 e 6, que são lindos e maravilhosos também. Mas eu queria me deter nesses 4 primeiros versos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero dizer para você que essa é um dos salmos mais lidos e muitas vezes um dos salmos que mais gera expectativas erradas com relação ao nosso relacionamento com Deus. Porque eu passo a ler o salmo. Esse salmo é mencionado em panfletos, é mencionado em folhinhas de calendário, e nós acreditamos em muitas casas, principalmente de pessoas que têm essa crença, esse salmo fica aberto em cima da estante. Também o Salmo 91 é um salmo que fica aberto, mas eu quero dizer para você que esse é o salmo do bom pastor. Desde o começo aqui nós estamos cantando músicas que enaltecem o nome de Cristo. Sabe por quê? Porque relembrarmos, meditarmos, refletirmos no que Cristo significa é a única forma de mantermos o nosso relacionamento com Ele saudável. Se nós começarmos a viver a nossa vida religiosa de maneira rotineira, nós vamos perder a real essência de sermos cristãos. Essa é a realidade. Cristo insistentemente, quando você vê Ele orientando Moisés, para que Moisés oriente o povo através da revelação, você vê Deus apresentando a Moisés a necessidade do povo lembrar o que Deus havia feito. Você já percebeu isso na Bíblia? Lembre o que Deus fez, lembre como Deus conduziu. Porque se você mantiver essas lembranças ativas na sua mente, a sua religião, o seu cristianismo, o seu relacionamento com Deus e com o próximo vai ser relevante, vai ser diferente, vai ser singular. Esse é o salmo do bom pastor. Nós cantamos, nós oramos, a mensagem bíblica foi essa: falar sobre o nosso Cristo. Só que, como eu mencionei no início, parece que esse salmo é um dos salmos que, além de ser o mais lido, mais conhecido, ser muito famoso esse salmo, até mesmo no meio não cristão. Já vi pessoas não cristãs mencionando esse salmo de cor.
Esse salmo gera algumas expectativas que são erradas. Quais são elas? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E muitas vezes nós nos deparamos com a seguinte condição: muitas vezes nos faltam algumas coisas. Muitas vezes sentimos falta de algumas coisas. Tanto é que muitas vezes você pede coisas para Deus, sim ou não? Pedimos? Nós clamamos a Deus porque às vezes necessitamos de certezas, de orientação. Senhor, qual o caminho, o que devo fazer, como devo, né? Senhor, ajuda meu pai, ajuda minha mãe, sara o meu filho. Senhor, abençoe e protege o meu filho. Senhor, resgata meu filho desse caminho. A gente não pede muitas coisas a Deus? Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso alimentar a minha família, eu preciso trabalhar. Não pedimos muitas coisas? E aí vem esse salmo e diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E automaticamente a pergunta que fica é: se me faltam algumas coisas, será que Deus não está sendo o meu pastor? Será que Deus não está sendo aquele pastor ao qual o Salmo 23 menciona? Por que me faltam coisas? Por que me falta amor? Deixa eu falar uma coisa para você. Por que às vezes nós vimos a igreja com o coração vazio e apertado, ao ponto de fazer com que tudo ao nosso redor pareça ruim? Você já se viu nessa situação? Sabe aquele dia que você acorda e está tudo cinza? Parece que você não vê cores. Isso às vezes acontece esporadicamente na vida de algumas pessoas. Isso se torna corriqueiro. Ela se acostuma a levantar de manhã e olhar para a vida de maneira cinza, porque nós julgamos que a vida, ela não está sendo favorável a nós. E aí a pergunta de um cristão vem: Senhor, se está me faltando alguma coisa, será que o Senhor não é meu pastor? Porque o Salmo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu sinto falta, Senhor. A grande questão desse início do Salmo é nós entendermos como de fato o que ele propõe a dizer e como de fato ele está escrito. Porque nós começamos a pensar o seguinte: se o Senhor é meu pastor, a atitude dele para comigo vai ser ele me dar tudo aquilo que eu preciso, e automaticamente eu não vou ter falta de nada. Mas quando eu tenho falta, eu falo: será que ele é meu pastor? O meu relacionamento com Deus começa a ser maculado por essa expectativa errada que talvez eu possa ter da leitura prévia e superficial desse texto. Porque o Salmo 23, ele começa dizendo uma coisa, e uma tradução muito boa, se você tem aí uma tradução interessante, é a tradução na Nova Versão Internacional. Traduz o Salmo de uma forma, esse início do Salmo de uma forma interessante. Mas o texto original vai dar uma ideia um pouco diferente para nós. O texto original poderia ter sido traduzido da seguinte forma: o Senhor é meu pastor, e eu não terei falta, ou não sentirei falta de nada. Mudou um pouquinho? Muda um pouquinho? O Senhor é meu pastor, então eu não sentirei falta de nada. A grande questão aqui não é quando Deus é o meu pastor, ele passa a agir e a me dar tudo que eu assim julgo necessário. A grande questão desse salmo é que ele começa dizendo o seguinte: quando o Senhor for o seu pastor, o que vai mudar não é a atitude de Deus para com você, mas é a sua atitude para com Deus. Quando Deus é o seu pastor, é a sua percepção que é alterada e não a postura de Deus para com você. Se Deus é o meu pastor, sou eu que mudo, porque Ele já o é. Deus já é tudo o que nós precisamos. Nele nós estamos saciados. Nele nós estamos felizes e plenos. Mas o que acontece então? O que acontece é que o Salmo está querendo dizer o seguinte: faça dele o seu pastor. Para você ter Deus como pastor, o necessário é que você se torne uma ovelha submissa à vontade dele. O primeiro aspecto para que Deus seja o seu pastor é que você se coloque na posição de ovelha. E lógico, isso para nós fica muito obscuro hoje em dia, porque quem daqui é um pastor e mexe com ovelhas e com animais assim? De repente alguém aqui. Tem alguém aqui que mexe?
Talvez nós podemos até estudar e ver como que é a vida de um pastor e qual que é a realidade de uma ovelha, mas para nós fica um pouco distante essa realidade, porque a gente não trabalha mais nessa área. Qual que é a postura de uma ovelha? Você pode analisar, e para eles faria muito mais sentido, para os antigos e para os pastores, para quem mexia com animais, fazia muito mais sentido esse exemplo ou essa analogia. Mas se tornar uma ovelha em seu ponto mais fundamental é compreender que você precisa de alguém para conduzir a sua vida. É ter a consciência de que você, quando se esvazia, você está permitindo que Deus te preencha. E enquanto você está cheio pelos seus pensamentos, pelas suas vontades, pelos seus gostos, você impede Deus de encher você com aquilo que Ele sabe ser melhor para você. Essa é a realidade. Ser ovelha não é fácil, principalmente na nossa geração de hoje. Nós somos família aqui? Sim ou não? O que vocês acham? Somos ou não somos? Então eu posso falar, posso ou não posso? Hoje nós estamos vivendo uma geração complicada. Muitos sociólogos, pensadores da atualidade já cunham um termo dizendo que a geração atual é a geração do mimimi. Já ouviram falar essa expressão? Já ouviram falar essa expressão? Geração do mimimi. O que é isso? Para exemplificar, alguém chega, fala alguma coisa para você, aí você já sabe assim, mimimi. Nós não estamos mais aptos, parece que a nossa estrutura e a nossa resiliência não está mais apta a ouvir determinadas coisas, algumas orientações e muitas vezes alguns puxões de orelha. Nós estamos sensíveis, ao ponto de dizer o seguinte, eu posso dizer abertamente isso aqui, ao ponto de na nossa igreja, eu não estou falando na igreja central, estou falando na igreja cristã hoje, se falar o seguinte, se o irmão não fizer isso, ou se ele fizer isso, eu não venho mais para a igreja. Se a mensagem me chatear, me incomodar, eu levanto, vou embora, não venho mais para a igreja. Se tal pessoa não tomar tal atitude, eu não venho mais para a igreja. Nós estamos mimados. Não parece aquelas crianças, aqueles jovens que quando o pai não quer fazer as coisas, ele foge de casa? Pai, se você não fizer isso, eu vou fugir de casa. Não parece? Nós estamos mimados e está chegando a hora, eu não sei se você está percebendo, mas nós estamos chegando no limiar da história. E quando nós chegamos no limiar na história, lembrando que dentro do aspecto profético nós fazemos parte da última igreja revelada em Apocalipse, é fundamental que nós comecemos a amadurecer. Nós precisamos amadurecer. E quando eu falo amadurecer, eu não estou falando de idade, de pensamento, de emoções, estou falando isso. Eu estou falando amadurecimento espiritual. Para que a gente tenha condições de lidar com algumas situações, ver algumas coisas que são contrárias àquilo que penso, e mesmo assim, não colocar em xeque o meu relacionamento com Deus e dizer o seguinte, não vou mais vir, não vou mais estar, não vou mais... Para com isso. A grande questão é que a nossa geração é um grande desafio hoje. E se você está maduro espiritualmente, sabe qual é o seu compromisso? Seu compromisso não é ficar sentado aí. Seu compromisso é transmitir a maturidade às outras pessoas. Para que outros ao seu lado possam viver essa maravilhosa experiência. Aqui é a nossa casa. Esse é o nosso lugar. Até finalizarmos tudo e todo aspecto profético se cumprir, é aqui que devemos estar. Até que Cristo venha e vamos estar em outro lugar com Ele, mas então temos que estar aqui. E quando eu falo estar aqui, não é estar somente sentado de corpo presente, é estar ativo aqui. Porque quando nós estamos ativos, nós temos menos tempo para nos importar com os mimimis. O Senhor é o seu pastor? É a grande pergunta dessa manhã. Se Ele é o seu pastor,
a sua perspectiva muda. Se Ele é o seu pastor, você amadurece espiritualmente e passa a ter uma visão diferente com relação ao que Ele vai ser e fazer na tua vida. E aí, não importa o que você tenha, não importa onde você está, não importa quem está com você ou quem não está com você, você está satisfeito e pleno, porque Ele é o seu pastor. Agora, o que eu acho muito interessante é que quando continua, aí você fala assim, qual é a ideia de Deus ser o meu pastor? Aí vem os outros versos que nós lemos. Olha que interessante a maneira como o autor, aqui no caso Davi, constrói esse salmo. Ele fala o seguinte: Ele me faz, verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele me refrigera a alma e Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista está falando de quem aqui? Quem que faz isso? Quem? O Senhor, o pastor, Deus. E qual o pronome que ele usa para se referir a Deus? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva sob águas de descanso tranquilas, Ele me guia, não é assim? Qual que é o pronome utilizado para Deus aqui? Ele. E vocês que são bons de língua portuguesa, que pessoa que é esse pronome? Terceira pessoa. Eu, tu, ele. Quando que nós usamos um pronome de terceira pessoa? Vamos analisar essa narrativa aqui de Davi, que com certeza foi intencional, não foi acidental. Eu quero dizer para você que não foi acidental. Davi sabia e tinha um propósito em escrever dessa forma. Quando que nós usamos ele? Quando eu estou conversando aqui com o Edson, nós estamos juntos. E aí eu vou falar do Samuel. Eu estou falando com o Edson ele é a terceira pessoa, certo? Por isso que eu chamo de ele. Então ele. Guardou isso daí? Segundo o relato do salmista, Davi está falando com alguém sobre... Com quem que ele está falando? Com o leitor do salmo dele. No caso aqui, um cântico. Ele desenvolveu para ser cantado, o qual o ouvinte vai ouvir falar de... Então Davi é como se Davi estivesse olhando para você e falando: Ele me leva sobre águas tranquilas, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me guia. Está falando dele. Davi está falando da experiência de ter Deus como pastor. E aí ele vai falar para você assim, você vai perguntar para ele: Davi, como assim? Como você sabe que ele é seu pastor? Aí Davi vai falar assim: porque ele, olhando para você, porque ele me leva sobre águas tranquilas, ele me faz repousar, ele me guia, ele, entende? Deus é aquele que faz as coisas maravilhosas e lindas da nossa vida. Amém? Agora olha que interessante o verso 4. Davi continua falando, só que agora olha só: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Qual é a pessoa agora desse trecho? Segunda. É interessante que Davi está olhando para o público agora, vamos imaginar, né? E está falando: Ele me faz repousar, Ele me leva sobre águas tranquilas, Ele me leva sobre... Ele. Aí daqui a pouco Davi olha e fala assim: ainda que eu ando pelo vale da sombra e da morte, Tu estás comigo. O Tu é nós? Ele está falando para nós? Sabe o que acontece nesse momento? Intencionalmente Davi faz uma mudança de pessoa aqui dentro desse relato. Porque agora Davi não está mais falando com os seus ouvintes. Para onde se vira a atenção de Davi agora? Para Deus. É como se Davi estivesse falando assim: ó, Ele me leva sobre águas tranquilas. Mas só um minutinho. Quando eu ando pelo vale da sombra e da morte,
Tu estás comigo. A ideia do tu dentro de uma narrativa da segunda pessoa é trazer a pessoa para mais perto. Se o ele está mais distante, por ser a terceira pessoa, o tu está mais perto, porque você vai conversar com ele. Essa é a ideia do tu ou do você, como nós usamos hoje. Diego, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu quero mostrar que dentro da narrativa do Salmo 23, Davi cria uma dinâmica para nós entendermos como é o seu relacionamento com Deus. Porque Davi está dizendo o seguinte: Deus é aquele que me presenteia, é aquele que me dá um descanso, é aquele que me leva sobre pastos verdejantes, é aquele que me abençoa, é aquele que cuida do meu lar. Deus é aquele que me dá o emprego e o pão de cada dia. É Ele que me abençoa, é o Senhor do céu e da terra, é o soberano de todas as coisas. Mas quando eu enfrento o vale da sombra e da morte, dá licença aqui, Tu estás comigo. O Senhor está me protegendo, o Senhor que está me guiando, passando pelos momentos de dor, o Senhor está perto de mim. Sabe o que Davi está dizendo? Embora Deus seja aquele que nos dá as coisas lindas e maravilhosas, no momento de grande dificuldade da nossa vida, Deus está ainda mais perto de nós. Davi está querendo dizer que a percepção dele com relação ao seu pastor é dizer o seguinte: que Deus pode ser aquele que nós reconhecemos que dá as grandes felicidades da nossa vida. Mas quando nós estamos nos momentos de dor, aflição, no vale da sombra, no vale da morte, naquele momento que você fala assim: não sei o que fazer, não tem saída, o meu coração bate forte, a angústia vem. Eu quero dizer para você que, de acordo com a experiência desse homem do passado, ele diz que nesse momento ele percebia que Deus estava mais perto dele. E isso é uma pura verdade. Aí você vai falar assim: Diego, então por que eu não sinto? Por que quando eu estou em angústia eu não sinto? Porque lembra o começo do verso? Quando Deus é o seu pastor, é a sua perspectiva que muda, e não a atitude de Deus que muda. Deus já te sacia, Deus já te abençoa, mas quando você reconhece, aí a sua perspectiva que muda. E Davi está querendo dizer que uma das maiores perspectivas que mudou em seu relacionamento com Deus é que quando ele está em pastos verdejantes, ele sabe que foi Deus que o fez. Mas quando ele está vivendo os momentos de dor da sua vida, ele pode ter a certeza que Deus está perto dele, está ao lado dele, a ponto dele poder falar com Deus. Diego, mas eu não sinto. Então vamos tentar fazer com que Deus seja o nosso pastor. Como? Sendo submisso à sua vontade. Sendo submisso, entregando aqui, a mensagem musical falou sobre uma entrega. Não falou? Essa é a verdadeira essência do cristianismo. Não há outra possibilidade. Você pode decorar a Bíblia toda. Você pode ser o melhor professor de Bíblia. Você pode falar sobre as profecias misteriosas de Daniel e Apocalipse e nas demais. Eu quero dizer para você que sem uma entrega verdadeira, o seu cristianismo nunca será relevante na sua vida. E o que eu quero dizer com relevância? Fazer com que o cristianismo tenha influência sobre os seus pensamentos, sobre suas escolhas, sobre seus atos. Nunca será. A única forma é nos entregarmos. Sabe por quê? É a mesma coisa que um relacionamento, um casamento. Será que um casamento que uma das partes não se entrega completamente, será que ele dá certo? Fala para mim, vocês que são casados. Será que se eu viver superficialmente ali, ter ressalvas com a minha esposa ou ela comigo, será que vai dar certo? Sim ou não? Qualquer relacionamento, seja de casado, seja de amizade, qualquer relacionamento que transita no campo da superficialidade, eu vou fazer só o que preciso e já era. Ele não perdura. Ou ele sempre vai ser aquela coisa fria e sem sentido. E infelizmente nós podemos entrar nesse risco de desenvolver um relacionamento assim com o Criador. Sabe por quê? Porque da mesma forma que nós de repente sabemos memorizar um salmo como esse,
Eu não sei se você já percebeu, tudo aquilo que nós memorizamos parece que começa a perder um pouco do sentido. Você já orou o Pai Nosso? Você já percebeu que muitas vezes a gente ora e nem percebe o que está falando? Sabe por quê? Porque já decorou, já sai natural. É ou não é? Tudo que nós decoramos, que sai muito naturalmente, parece que vai perdendo sentido, porque virou uma decoreba. Deixa eu fazer uma pergunta para você, só para dar uma incomodada em você. Hoje a sua religião é uma decoreba? Uma decoreba de horário, de estar na igreja, uma decoreba do banco que você senta, uma decoreba dos hinos que você canta, uma decoreba formatada dentro de um pacotinho ali, é isso? É uma pergunta para você não me responder não, é só para você pensar. A grande ideia de lermos os Salmos com esses cuidados é quebrarmos essa decoreba e perceber uma coisa: o que Deus realmente está querendo dizer aqui através de Davi para nós? Ele está querendo dizer o seguinte: se você conseguir ser submisso a Deus, fazer da sua religião algo relevante, importante, significativo, talvez Deus seja o seu pastor, e quando você tiver essa percepção, tudo vai mudar com relação à sua vida. Por quê? Porque a sua perspectiva mudou. A sua percepção diferente vai fazer com que sua perspectiva da vida mude. A sua vida espiritual vai amadurecer. E o auge do amadurecimento é você perceber que mesmo que seja Deus que presenteie você com coisas lindas, quando você vive os seus momentos de angústia, isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está mais perto de você. E aí Davi faz uma coisa. Davi faz uma coisa simples. Isso daí a neurociência trabalha muito também. Quanto mais nós focamos em alguma coisa, mais essas coisas se tornam evidentes para nós. Você já percebeu isso? Já percebeu isso daí? Quando eu trabalhava, às vezes falavam assim para mim, assim, a gente estava trabalhando e falava assim: olha, fica atento aí a um Fusca, sei lá, a um Fusca rosa com bolinha azul. Ele foi roubado aí, fiquem atentos aí, vê se vocês olham. Fala para mim, qual que é a probabilidade de eu ver um Fusca rosa com bolinha azul? É grande ou pequena? E se eu falar para vocês que eu começava a ver vários? Simplesmente porque alguém chamou a minha atenção e agora o meu foco está ali. Já aconteceu com você de você comprar um tênis, uma calça, um carro, ou sei lá o quê, e você perceber que parece que todo mundo comprou ao mesmo tempo, que você fala assim: poxa, estou vendo agora vários iguais. Já aconteceu isso com você? Sabe por quê? Porque sua atenção está voltada para aquilo. Conversando com a doutora Rosana Alves, certa vez, autora de um livro fantástico, A Neurociência da Felicidade, ela disse para mim o seguinte: o grande problema nosso é que quando nós falamos o que as pessoas não devem fazer, nós na realidade estamos dizendo o que ela vai fazer. Porque quando eu falo para meu filho assim: filho, não mexa aqui, o cérebro tem uma habilidade de negar o não. E aí fica, mexa aqui. Quer ver como é? Você fala assim: não, mas as crianças são terríveis. Você vai falar assim: as crianças são terríveis. Então quer ver um exemplo? Deixa eu falar para você um negócio. Não pensa num Fusca rosa. Deixa de ser teimoso, eu sei que você pensou. Os mais habilidosos falaram assim: vou pensar em outra cor, Mas pensou. Foi diferente, mas pensou, né? Nós conduzimos os nossos pensamentos. O que Davi está fazendo? Davi está dizendo o seguinte: quando nós estamos vivenciando os momentos de crise da nossa vida, a tendência qual que é? Nós focarmos nesse problema, nessa fase da vida, olharmos para ela, e a partir do momento que nós estamos com os olhares debruçados sobre essas crises na nossa vida, parece que a única coisa que existe em nossa vida é uma crise, porque nós só olhamos para isso. Por isso que as pessoas que mais têm habilidades de sair de determinados problemas de sua vida são aquelas que conseguem olhar para o horizonte, para outros pontos da sua. Aquelas pessoas que mais se aprofundam nos desafios são naturalmente aquelas que mais dedicam tempo a olhar, contemplar os problemas.
Porque quanto mais você observa algo, mais aquilo que te transforma. Lembra do texto? Nós somos transformados pela contemplação. E aí, num determinado momento da sua vida, os desafios da sua vida não são mais aqueles desafios. Agora você é o próprio desafio, você já passou a fazer parte dele. E agora você é o próprio problema da sua história. Você é o próprio problema da sua história porque a sua contemplação transformou você. Isso acontece comigo também. Tem dia que eu quero ficar bravo. Eu acordo e falo, eu estou feliz, eu quero ficar bravo hoje. Eu começo a olhar para as coisas que me deixam bravo. Eu fico bravo, fico nervoso. Tem dia que eu acordo e falo assim, hoje está sol, mas eu vou ficar triste. Vontade de ficar triste hoje. Aí eu começo a pensar em coisas tristes. O que vai acontecer? Vou ficar triste. Agora, Davi está dizendo o seguinte: quando eu estou no vale da sombra e da morte, ou melhor, vamos começar ali do começo. Quando eu estou em pastos verdejantes, eu contemplo as coisas lindas que Deus me dá. Quando eu estou no vale da sombra, eu contemplo algo lindo que Deus é. Porque agora Davi não olha mais para os desafios. Onde está o olhar de Davi? Para o Senhor. O olhar de Davi agora está ao Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção para que nessa manhã você tente desenvolver esse exercício. Talvez aqui uma parte da igreja esteja rejubiloso aqui. Estejam jubilosos, né? Alegres, felizes. A maior parte de vocês aqui são ricos. Talvez outra parte da igreja aqui esteja no momento difícil da sua vida. Esteja no momento de angústia da sua vida. Então todos podemos exercitar. Se você está feliz, se o seu coração está repleto de gratidão, nós falamos isso ontem na Sexta Jovem, olhe para as coisas lindas que Deus está fazendo e permita que o seu coração se encha de gratidão porque Ele fez. Se você está vivendo uma angústia por qualquer motivo na sua vida, faça o exercício, tente não olhar apenas para esses desafios. Você já sabe que eles existem. Você não está sendo irresponsável se você não olhar para eles. Você já sabe que Ele está lá. Tente olhar então para a beleza que Deus é, para a beleza de Deus, para a companhia dEle ao seu lado. Amigo, eu vou garantir para você uma coisa. Se você conseguir desenvolver esse exercício espiritual, você com certeza vai perceber que os monstros que circundam a sua vida hoje, que talvez as tristezas e as angústias que estão afligindo você, talvez não seja tão grande quanto você imagina. Porque quando os seus olhares passarem a contemplar o tamanho de Deus, nada é tão grande, nada é tão assustador, nada te amedronta. A única coisa que você precisa fazer é trocar o pronome. Está feliz? Agradeça porque Deus fez. Está em angústia? Perceba que Ele está perto de você e mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Topas fazer esse exercício comigo? Eu tenho certeza que seu dia de sábado, amigo, vai ser mais feliz. Eu tenho certeza que o seu relacionamento com Deus vai ser mais intenso. Porque em todo momento Ele vai estar na sua mente. Ou porque te fez algo maravilhoso, ou simplesmente porque Ele é o ser maravilhoso da nossa vida. Quer viver essa experiência com Ele? Sim ou não? Então ora comigo. Vamos orar juntos? Topa ficar em pé para a gente orar? Deus bendito, nosso Pai. O Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Senhor e o nosso pastor. Pastor, porque o Senhor quer guiar a nossa vida, quer suprir as nossas necessidades. O Senhor quer estar ao nosso lado. Por favor, Senhor, nos ajude a perceber a sua proximidade. Nos ajude a senti-lo perto de nós. Nos ajude, Senhor, a quando estivermos felizes, lembrar constantemente que as belezas da nossa vida são dadas por Ti.
Mas se tivermos em angústia, Senhor, que é uma coisa natural nessa vida de pecado, nos ajude a perceber a sua presença bem pertinho de nós. Mudar o nosso foco e descobrir que a sua grandiosidade ofusca qualquer desafio que possamos estar vivendo. Deus abençoe a sua igreja, por favor. Dê a nós simplesmente a condição de sermos suas ovelhas, submissas e entregues completamente a Ti. Nos abençoa nessa manhã de sábado e nos traga a Tua paz, em nome de Cristo. Amém.